Boa noite, companheiros. Está começando mais um Tição, programa de preto. Hoje é quinta-feira, dia 22/2. Um dia quente, né, do ponto de vista da política internacional. Mas nós vamos comentar aqui uma série de notícias e de polêmicas também a respeito da questão negra no Brasil. E vamos convidar você, que está assistindo aí, a participar da conferência do coletivo João Cândido, que vai acontecer no mês que vem, dia 19 e 20, lá no Rio de Janeiro, uma grande conferência. Nós vamos discutir um pouco hoje aqui também o programa, né, que nós vamos debater um programa nessa conferência, um programa que verdadeiramente atenda os interesses da população negra oprimida do país. Bom, antes da gente passar aqui para a nossa pauta, já vou dar uma saudação para o pessoal que está chegando aqui no nosso chat, né? Eu sou Caio Túlio, aqui do Coletivo de Negros, e hoje está comigo o companheiro Alex Fernandes, também do Coletivo João Cândido. Boa noite, Alex. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Uma saudação aí nesse mais esse dia, né? Falar um pouco a respeito dos principais temas relativos à questão negra no Brasil e vamos lá. É isso aí. Bom, antes de começar, já vou chamar você a contribuir aqui com a Causa Operária TV, com essa imprensa independente, revolucionária, né? Uma imprensa da classe operária, que traz a notícia e analisa do ponto de vista dos interesses da população pobre explorada do país. Então, contribua, mande seu superchat, seu super sticker, e torne-se membro aqui do canal. É muito importante a sua contribuição regular, é fundamental para manter o nosso canal e ampliar a nossa programação, né? Colocar mais programas mais variados para cobrir aí todos os aspectos da vida social, cultural, política do país e do mundo, né? Com essa posição marxista que você só encontra aqui na Causa Operária TV. Então, torne-se membro e contribua. E chamar você também, se você não é inscrito, você que está assistindo agora ou que vai assistir depois, inscreva-se aqui no nosso canal, na Causa Operária TV. Nós estamos chegando aí a 100 mil inscritos e é importante que a gente bata essa marca de 100 mil inscritos para que a gente possa aí superar, né, dobrar a meta e partir rumo aos 200 mil inscritos, né? Nós que já somos o maior canal partidário do YouTube, né? Então é isso. Bom, dito essas questões importantes, a gente vai passar aqui primeiro para a nossa pauta, que é uma pauta de história. Vamos destacar aqui algumas questões, algumas datas, né? Lembrar algumas datas e algumas figuras importantes da cultura e da política, né? Relativos ao negro. Vou passar aqui para o companheiro Alex, que ele tem aqui algumas datas aqui de pessoas, de personalidades importantíssimas para nos falar. Ok. Passando aqui para a questão da história, é muito importante que a gente saiba reconhecer, né, as personalidades negras, né, que nós temos na nossa história, sejam elas nacionais ou internacionais, né? A primeira delas aqui, a gente faz esse recorte aqui no coletivo via por semana, né? Então, a primeira delas aqui que está nessa semana aí é o nascimento, né? Essa semana, dia 26, no caso, no sábado, faz aniversário de nascimento aí do Wilson Simonal. Né? O Wilson Simonal é um dos mais importantes cantores brasileiros aí do século XX, né, das décadas, principalmente ali, década de 60 e 70, e ele teve muita importância ali em uma série de gêneros musicais brasileiros e foi inclusive o cantor, né, a celebridade nacional que fechou o principal acordo de propaganda da sua época, né? Então, assim, tem uma série de filmes, uma série de documentários que falam sobre essa personalidade que foi o Wilson Simonal. Ele faleceu
há cerca de 22 anos, né, faleceu em 2000, já no ostracismo, por uma série de questões que ocorreram durante a ditadura militar, né, jogou ele no ostracismo, ele faleceu assim quase que sem reconhecimento do tamanho da personalidade que Wilson Simonal representou aqui no Brasil. E a segunda personalidade é uma personalidade internacional, essa bastante conhecida aqui no Brasil e dos Estados Unidos, né? Que essa semana é o aniversário de morte do Malcolm X, né? Do Malcolm X. Ele morreu em 21, né? 21 de fevereiro de 1965, lá no Harlem, né? O Malcolm X, como todos nós sabemos, ele é um importante líder, né? Do movimento negro norte-americano, né? Se começou a sua carreira, né, de líder do movimento negro trabalhando ao lado do seu mentor, o Elijah Muhammad, e eles tinham como proposta, né, uma proposta um tanto quanto mais religiosa, né, retornar com os negros para a África, e era uma proposta um tanto quanto não tão política. No entanto, a partir do seu desenvolvimento da sua política, ele foi percebendo que uma série de questões estavam entravacadas nessa negação da política e acelerou a sua condução da sua carreira para um segundo momento, né? Para um momento que transformou ele num líder mais político do que religioso, inclusive. E isso trouxe as consequências, né? Nessa data, ele foi, de 21 de fevereiro de 65, ele foi assassinado quando dava uma de suas palestras no Harlem. Essas duas são as duas personalidades que a gente separou dessa semana para trazer aqui para vocês, explicar um pouco a respeito do que foram e do que fizeram. É isso daí. Então, tá aí duas personalidades, destacando aí a importante liderança, né, do Malcolm X, Malcolm X, do movimento negro norte-americano, e que influenciou o movimento negro no mundo inteiro, né, com a sua política que foi se deslocando, né, para uma posição cada vez mais radical. Bom, mas passando aqui para a nossa pauta, nós vamos entrar agora numa sessão aqui de notícias, que não são notícias nada boas, né, devemos destacar, mas em geral é assim, né, quando a gente coloca as notícias relacionadas à população negra no Brasil, é importante denunciar todas as mazelas que atingem a população negra, que são um reflexo aí da opressão que o negro sofre no Brasil e também em outros locais do mundo. Bom, mas vamos começar pela notícia, uma notícia que foi impactante nessa semana, rodou aí bastante, inclusive na imprensa capitalista, em partes, que foi uma ação violenta, né, assassina, né, da PM de São Paulo, que assassinou um homem negro, né, no meio da rua, diante das vistas de todo mundo, né, durante o dia e na frente da família do jovem. Isso aconteceu na Brasilândia, né, na região da Brasilândia, que é aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Aconteceu no dia 20, que foi no domingo passado, né? O caso foi gravado em partes, né? E a pessoa que foi assassinada era um homem de 27 anos, Lucas Henrique Vicente, né? Ele aparentemente foi abordado pela PM ali na rua, né? Estava com a sua mulher num carro, foi abordado e o que a gente vê no vídeo, né, na gravação, é a polícia em confronto, né? Eles em confronto com a polícia. Inclusive, a mulher dele tenta intervir para ajudá-lo, né? Para tentar salvá-lo. Os policiais agridem também, empurram ela. E ele entra em confronto com os PMs, diante da abordagem violenta. Segundo a mulher, a esposa, os PMs pararam ele e começaram a agredi-lo, que é uma coisa bastante verossímil, né? Que acontece
sistematicamente, né? Houve uma reação aí, mas não uma reação que justificasse tamanha violência, brutalidade. Mas o que aconteceu é que, diante da abordagem, um PM ou mais de um PM, eles sacam a arma, né? Chega uma viatura, uma outra viatura com mais PMs, né? Tem um vídeo que mostra um pouco, né? Porque as pessoas estão gravando, elas saem correndo, assustadas, né? E você só escuta a pessoa que está gravando falando: nossa, mataram a pessoa, mataram o homem e os tiros, né? Então, quer dizer, foi uma execução, né? Uma execução a céu aberto, à luz do dia, diante de toda a família, né? Do Lucas, que estava desarmado, né? Tem que destacar esse fato. Os PMs chegaram então e dispararam contra ele, que estava no chão, né? Mais de 3 vezes. Quer dizer, não foi que deram um tiro de alerta, como alguém poderia aí querer justificar. Não. Dispararam várias vezes contra ele, né? Com a intenção, evidentemente, de assassiná-lo. Bom, tá aí essa é a notícia, né? Uma coisa corriqueira no Brasil, né? O Lucas, ele trabalhava aí aparentemente num comércio, né? E os policiais disseram, né, que ele estaria sendo procurado por roubo, né? Em nota, os policiais aparentemente foram afastados do trabalho na rua e a secretaria, né, a Polícia Militar, na verdade, a assessoria da PM, mandou uma nota fúria, né, justificando o assassinato do Lucas, né, justificando que ele teria reagido e por isso que ele foi contido, né, entre aspas, pelos policiais, que efetuaram mais de 3 disparos, pelo menos 3 disparos contra ele. Quer dizer, uma execução, não foi contenção de nada. Eles foram lá e executaram o indivíduo na frente da esposa, dos filhos e de todo o bairro, que acompanhava, estarrecido, né, e com medo, a ação criminosa, violenta, bárbara, né, o massacre que a PM comete sistematicamente contra a população negra no Brasil, negra e pobre, né, mas em especial a população negra, que eles cometem todos os dias. Quer dizer, uma ação criminosa, selvagem, bárbara, né, ilegal, né, mostrando que o Estado brasileiro agora eles, não só agora, né, mas eles estão matando a população no meio da rua, diante de todo mundo, de dia, né, sem o menor pudor. Então tem que destacar isso daqui, é uma coisa que a gente tem que discutir, inclusive, na nossa conferência de negros, que vai ocorrer dia 19 e 20 de março, né? A repressão está se intensificando, a repressão está vindo por todos os lados, e as forças policiais, o aparato estatal, já não tem menor pudor de matar as pessoas no meio da rua de dia, no meio da rua, né? Nós temos que destacar isso daqui, é uma barbaridade, né? Uma selvageria e é uma ditadura também, né? Uma ditadura brutal contra a população negra, né? Selvagem mesmo. Então nós temos que queria destacar essa primeira notícia, né? É preciso se organizar. A população tem que, em especial a população negra, tem que se organizar, tem que se mobilizar. É preciso criar os comitês de autodefesa, porque a situação está ficando cada vez mais grave e mais drástica. E o Estado está se tornando cada vez mais tirânico e repressivo. Então, está aí a primeira denúncia, né, contra o assassinato bárbaro de um jovem de 27 anos, né, Lucas. Logicamente que a polícia, né, sim, e inclusive a imprensa capitalista, a grande imprensa capitalista, que eles são cínicos, eles procuram justificar o fato porque o Lucas Henrique Vicente teria uma passagem pelo sistema prisional já realizada, já paga, né,
como se diz na linguagem aí, que quando você já cumpriu a sua pena, mas não tem nada a ver porque o Estado não está autorizado a sair matando pessoas. É absurdo, inclusive, você usar essa justificativa. Não tem pena de morte no Brasil e nem a polícia é juiz para julgar ninguém. O que eles têm que fazer, se houvesse isso daí, é levar o indivíduo à delegacia e prestar todos os... Né, dar ao indivíduo todas as chances de defesa como corresponde a um regime democrático. Simplesmente isso. Né? O Lucas não oferecia nenhum perigo, ele não estava armado, ele era uma pessoa só contra vários policiais. Então não tinha não tem a menor justificativa para você assassinar com 3 tiros uma pessoa desarmada, né, no meio da rua. Então não se justifica, foi um ato de selvageria total. Bom, vou passar aqui para o companheiro Alex, para ele passar para a gente aí a próxima notícia. A gente está vendo aí que a repressão está vindo de vários locais. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, exatamente. Comentando, né, um pouco a respeito dessa notícia que você deu, realmente assim bem chocante, né? Quando a gente vê essa notícia, vê inclusive as imagens que foram divulgadas, né? E o paralelo político, né? Inclusive alguém no chat tinha comentado, né, a respeito do que é política, né? O paralelo político que a gente faz, né, quando a gente enxerga, né, quando a gente olha um caso desse aí, em relação, por exemplo, ao que aconteceu propriamente com o congolês, né? Que foi morto há poucas semanas atrás, né? Que foi morto por pessoas, por outros funcionários, por pessoas que estavam lá naquele local também, né? Então você vê que esse clima de fascismo ele está existindo, né? E ele principalmente ele é divulgado, né? Ele é amplamente alardado quando não se trata do aparelho repressivo do país, né? Quando ele se trata do aparelho repressivo do país, né? Quando é a polícia que vai lá e mata de uma forma também extremamente perniciosa, assim, de extremamente ruim de se ver, né? A grande mídia ela se cala. Você tem reportagens escritas, você tem notas, mas uma grande propaganda, né? Isso não tem. Grandes movimentos também que teoricamente deveriam fazer o que foi feito, né? Quando ocorreu a morte do congolês, né? Não é feito nesse caso. Né? Por quê? Porque se trata do aparelho de repressão do Estado. Então, contra o Estado, você vê que a propaganda, né? Você vê que aquilo que é falado, né? Essa disseminação dessa informação, ela é muito restrita, né? E é uma coisa que realmente tem que ser repensada, né? O movimento negro, todo esse aparato que está aí para poder, tecnicamente, né, representar o negro, ele tem que parar muitas vezes para pensar, né? O Estado realmente ele é o principal opressor assim das populações que são oprimidas, né? Sejam elas negras ou não, pobres, ela é sempre massacrada, né? Então é um paralelo que a gente tem que fazer, essa discussão, né? O segundo caso acaba que entra um pouco nessa questão, que é o caso de uma mulher no norte do Pará, do Paraná, né? Da cidade de Cornélio Procópio, se não me engano, vou conferir aqui, que foi condenada por mensagens racistas, né? Mensagens em redes sociais. Isso aconteceu no meio do ano passado, né? E ela foi condenada a 2 anos de reclusão, que foi convertido em pena de prestação de serviço, né? E aí a gente tem que continuar fazendo esse paralelo, né? Sobre essa questão política, né? Essa questão política que envolve esse tipo de atuação. Uma atuação, ela tem uma política praticamente para anular o que foi feito. O Estado opressor foi lá, matou um pai de família, né?
um cidadão negro, e aquilo se transforma em um processo judicial, um processo administrativo que, tecnicamente, a população negra olha de longe e fala, isso não vai dar em nada, né? E um outro caso, que é um caso de discussão, de desentendimento, ele já tem uma consequência judicial. Por quê? Porque não é o Estado que está atuando ali, é uma pessoa comum. Então, nesse caso aqui, o que a gente vê é o seguinte, vem aquela falsa sensação, né, a mídia e muitos movimentos, né, movimento negro, quer passar aquela impressão, aquela falsa sensação que há justiça para o racismo. Porque uma mulher falou determinadas coisas na rede social e foi condenada pela justiça, né? Então, é aquela grande pergunta, inclusive tem que ser feita sempre, né? Será que isso aí que está sendo feito a justiça, né? Claramente a gente vê que não, a pessoa está sendo condenada porque ela se expressou do jeito que ela queria se expressar, né? É racismo? É racismo, ok. Mas o que ocorre de verdade, se você for fazer um paralelo político, é que as pessoas estão morrendo a bala no meio da rua. E isso é racismo. Isso é um ato racista muito grande e que tem que ser combatido ali na ponta, né? Você voltar toda a luta da população negra nas atuais condições, né? A maioria da população negra é uma população pobre, que da quantidade de desempregados que há atualmente, né? Pela pesquisa da PNAD, né, do ano de 2020, 73% é a população negra, né? A maioria, 80% da população carcerária é a população negra. Você pega todos os índices da população negra, são índices assim, extremamente complicados até de se ver. Assim. E há uma condução dessa política de acabar o racismo, de diminuir o racismo, através dessas políticas de combater discussões, palavras, o que a pessoa disse, o que ela se expressou, ela se desentendeu, xingou. Então, assim, é preciso que a população negra e os movimentos negros eles repensem um pouco dessa atuação política, né? As pessoas estão morrendo a bala, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo, a quantidade de pessoas que estão morando na rua é imensa, né? A população negra, e há necessidade de repensar esse tipo de política que está sendo realizada atualmente. Essa é a segunda notícia, a notícia, né, dessa mulher que foi condenada por postagens na rede social e que foi convertida numa prestação de serviço, né? Eu passo É de isso volta para aí. o companheiro Caio. É isso aí. Não, só destacar esse problema, que isso aqui é uma coisa importante, né? Porque para muita gente aparentemente isso é uma coisa positiva, né? A mulher em questão, que não tem o nome dela aqui, não sei se o processo está em segredo de justiça, né? Mas a mulher que foi condenada, ela publicou aí, aparentemente ela teve um desentendimento com alguém, e ela publicou duas frases. Ó povo mais nojento que preto, e tem negro de dar nojo. Bom, ela publicou essas duas frases aí na rede social dela. É uma frase de mau gosto, extremo mau gosto, né? Alguém poderia colocar dessa maneira. Só que é o seguinte, ela foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão nas masmorras brasileiras, né? Embora a pena, ela confessou o crime, né? Entre aspas, crime de opinião, nós somos contra, evidentemente, e ela confessou esse crime e o juiz achou por bem comutar aí a pena dela para pagamento de cesta básica ou coisas que o valha, né? Bom, nós temos que destacar o seguinte: primeiro que eu acho que isso daqui não é um meio de luta contra o racismo e contra a opressão do negro. Isso aqui não vai levar ninguém a lugar nenhum. Permitir que o Estado saia perseguindo pessoas por postagens, independentemente da postagem que a pessoa faça, né?
Nós podemos achar uma coisa assim, medonha o que ela falou, né? Mas permitir que o Estado persiga uma pessoa e coloque ela 2 anos e meio nas masmorras brasileiras. Já isso aí já é uma coisa absurda, né? Você condenar uma pessoa a 2 anos de tortura nas prisões brasileiras porque ela falou alguma coisa que a gente considera uma coisa ridícula, imbecil e absurda que a pessoa falou. Bom, logicamente que isso não é um caminho para o movimento negro, pelo contrário. E isso daqui, e tem uma coisa seguinte, né? Que ela falou o seguinte, que ela é casada com um homem negro e as 2 filhas dela são negras, né? Tem esse detalhe. Você vê que a lei, e é importante, a lei só vai para a cadeia no Brasil população pobre e negra. Essa lei, o que vai acontecer? Ela vai colocar na cadeia a população negra e pobre, por racismo. Esses que vão parar na cadeia. Ainda mais. Então se você de repente, por exemplo, você poderia fazer uma piada, que algumas pessoas acham de mau gosto, etc. Mas não importa. Vamos supor que você faça uma piada. Você pode pegar 2 anos de cadeia porque você fez uma piada na rede social, né? Então tem gente que troca a liberdade de expressão por essa falsa sensação aí de que o racismo está sendo combatido pelo Estado, prendendo gente pobre, em geral, que não manda nada, que não é responsável pelo racismo e que tão e somente repete coisas que a pessoa ouve, né? Porque e tem gente que fala, né, que o racismo é estrutural, né? O pessoal fala. Bom, se é estrutural, as pessoas naturalmente vão repetir, né? Ainda mais quanto mais ignorante for a pessoa, mais ela vai repetir, né? Desse ponto de vista. Então, só queria destacar esse fato, né? Isso não é um caminho de luta, pelo contrário, isso é um cerceamento da liberdade de expressão. E quando você cerceia um, você vai cercear os outros também. Tem esse fato. Amanhã você pode fazer uma postagem aí. Você que é de esquerda, está revoltado com a burguesia, pode fazer uma postagem aí, pode parar lá diretamente no presídio aí. E passar um bom tempo no presídio porque você fez uma postagem na rede social. Então isso daqui não pode ter que ser rechaçado, né? Isso daqui. Liberdade de expressão absoluta, a pessoa fala o que quer, e nós temos o dever, como movimento negro, de responder à altura. Mas não dá direito do Estado sair perseguindo ninguém, que a pessoa disse, falou, expressou uma opinião, ainda que seja uma opinião absurda e preconceituosa, né, no caso. Mas tem essa posição, né? E como o racismo é crime no Brasil, né? E ficou uma coisa muito vaga, também tem isso, né? Depende da interpretação do juiz. Se o juiz interpretar que o que você disse é racismo, é racismo. Se ele interpretar que não é racismo, não é racismo, porque é uma coisa muito dúbia, né? Bom, mas passando aqui para a próxima notícia, que a gente já está adentrando aqui no nosso horário, mas dá uma notícia que tem a ver com isso também, né? Que a polícia investiga a abordagem de um menino negro que foi expulso de um supermercado em Porto Alegre enquanto fazia compras. Então, caso fosse bom, a gente sempre dá notícias aqui de supermercado, que supermercado é uma coisa, uma espécie assim é uma coisa muito cruel para o negro, né? Traumática também. Você ir no supermercado é uma coisa, você não sabe se você vai no supermercado, você vai voltar para casa vivo, né? Tem de tudo no supermercado contra a população negra. Tem espancamento, tem até assassinato dentro do supermercado, tem de tudo. Então, dessa notícia de mais uma questão em supermercado, que é o supermercado do grupo Big, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, um garoto de 12 anos que mora do lado ali do supermercado, ele foi fazer compras, né, para a família,
e ele levou o cartão de crédito e uma lista de compras, e ele foi de mochila para fazer essas compras. E, segundo ele, ele teria inclusive falado com segurança na porta se ele poderia entrar com a mochila. Foi autorizado. Bom, ele entrou com a mochila e, na sua inocência, o que ele fez? Ele pegou as compras que ele queria e, para ir para o carrinho, para fazer o pagamento, ele acabou colocando as compras dentro dessa uma espécie de mochila que ele estava assim, né? Aí o segurança chegou, né? Mas ele mostrou o cartão de crédito, mostrou a lista de compras e que ele faria o pagamento no caixa. O segurança, o que o pessoal acha que o segurança fez? Ele foi lá e falou assim: "Ah, eu vou pegar um carrinho aqui para você. Você não põe na mochila, não põe na sacola, põe no carrinho." Foi isso que o segurança. Não, o segurança mandou tirar tudo e expulsou ele, né, do supermercado, né? Mandou ele embora, expulsou ele do supermercado daquela maneira que a gente bem sabe como é o segurança de supermercado quando pega aí os garotos pobres, negros da periferia, né? A gente pode imaginar como ele foi expulso. Então, o garoto tinha 12 anos de idade, né? Era uma criança, chegou em casa abalado, chorando, né? Porque foi acusado de bandido. E, bom, aí a onda identitária, o que aconteceu? O supermercado, porque o supermercado nessa hora eles não têm culpa de nada, né? Não é que eles têm uma orientação para fazer isso aí. Não. Falou que foi uma atitude individual da pessoa que abordou, que eles não têm nada a ver com isso, né? São antirracistas, né? Capaz de contratar aí até o Silvio Almeida aí também para defender o mercado, né? E o garoto. E falaram que não tem nada a ver, aparentemente demitiram a pessoa que fez a abordagem, porque para se passar aí de antirracista, né? Porque o Estado pode sair matando a população, mas você não pode ter fama de racista, porque o problema é tudo um problema do identitário, é um problema de aparência, né? Você não pode parecer. Você pode fazer tudo, mas você não pode parecer que está fazendo. Pode parecer que defende. Tem que manter uma aparência democrática, né? Plural. Então tá aí mais essa saga aí dos supermercados, né? Que isso aí é uma coisa que tem que ser vista, porque é muitos e muitos casos de agressão, violência, assassinato, tortura dentro de supermercado contra a população negra, né? Justamente pelo esse caráter, né, oprimido que a população negra tem de ser pobre, né? Bom, mas fica aí essa notícia e eu vou passar agora para o companheiro Alex para ele passar aí a última notícia que tem para a gente, que também não é uma notícia agradável que a gente gostaria de dar aqui, mas é preciso fazer a denúncia, né? Não, sim, com certeza. O pessoal que acompanha, né, a gente às vezes até comenta na comissão executiva aqui do coletivo, né, que muitas vezes é um programa que, inclusive, traz muitas notícias tristes, assim, deixa um programa carregado, mas, infelizmente, meus companheiros, assim é a vida da população negra, né? A seleção de notícias, ela sempre é uma coisa bem traumática, né, para a gente passar aqui, mas tem que ser feita essa denúncia, e tem que ser feita justamente para fomentar o que o Caio acabou de passar, o companheiro André Constantini vem aqui todas as quintas e passa também, que é para fomentar uma política a ser desenvolvida, né? Uma política coerente com a necessidade da população negra, né? Essa política que a gente foi ilustrada aqui, né, a respeito do cerceamento da liberdade, né, de expressão, vários tipos de cerceamento da luta política partidária brasileira, um cerceamento que tende realmente a fazer com que a população negra, que está na base social, né, que está na base
da pirâmide social brasileira seja mais oprimida ainda. E não adianta. Se essas coisas acontecerem, se isso continuar acontecendo, mais e mais notícias ruins. A gente pode tentar focar, né, como falado, inclusive, né, pelo companheiro Rui nas análises, a gente pode até tentar ser uma esquerda festeira, mas se você abrir o olho, né, e, como diz o Caio, se você for no supermercado, você vai perceber que a realidade ela é bem mais complicada do que a pseudo-festa que a esquerda festeira tenta achar, né? Essa última notícia vem nesse mesmo sentido. Foram separadas 4 notícias aí, o Caio deu uma, deu outra, ele deu essa terceira agora, e a quarta vem na mesmo, vamos se dizer, na mesma toada, né? Que é a de um jovem em Palmas, né, um vendedor que supostamente foi acusado de perturbação de um local, né, e foram chamados guardas metropolitanos, né, para poder conter, e a contenção vem no que o Caio acabou de comentar, né, não foi nada relativo a você pode, vamos conversar, vamos se ajeitar aqui, não, já chegaram, né, pelo relato do próprio jovem, já tiraram ele pelo pescoço e aplicaram gás de pimenta, pisaram na cabeça dele, ele está com várias escoriações. Então, a luta é mais ou menos essa daí. O diálogo com a população negra é mais ou menos esse. E o pessoal ainda insiste, muitas vezes, em querer cercear o diálogo, né? Em acabar com a liberdade de expressão. Né? De certa forma, ela já está meio que extinta, né? O negro brasileiro ele tem pouca liberdade de expressão. Você não precisa apelar em momento nenhum para acabar com isso aí, porque grande parte da população brasileira não tem liberdade de expressão já. A gente tem que lutar por melhorar, por abrir mais a liberdade de expressão, porque, veja bem, são casos muito complicados. Esse caso desse jovem que foi agredido, né, um vendedor, né, foi agredido, aconteceu lá em Palmas e também à luz do dia. Né, os pais ficaram revoltados, vão mover alguma ação aí no judiciário brasileiro, que vocês sabem, né? Abriu e vai apurar um inquérito, né? Então, entra nessa mesma toada aqui das outras notícias, né? Então, a construção da política a ser defendida, ela tem que realmente ser depurada, né, pela esquerda nacional, que a gente sabe que tem vários tipos de agrupamentos aí que defendem uma política totalmente perturbada, uma política totalmente confusa. E isso faz com que a população, as populações que estão na base social, sejam elas negras ou não, né, mas com certeza grande parte dessa população que está na base da pirâmide social brasileira é negra, essa população ela vai ser sempre bastante oprimida, né? Então, retorno aqui para o Caio, foram essas as 4 notícias que a gente separou para esse programa do Edição de hoje. É isso aí, companheiros. Bom, dá uma boa noite aqui para os companheiros que estão participando no chat. Marcel Santos, Social Sinal. O companheiro tem um nome aqui, dúbio, né? Companheiro Lúcio Souza. Companheiro Rude, que eu não sei. Val Alves, Angela Angel, João Galvão, a companheira Nilza Ramos, todos os companheiros que estão aí participando do chat e debatendo aqui as questões sobre a população negra e as questões políticas em geral. Boa noite. E a gente vai agora para o finalzinho aqui da nossa pauta, para a gente destacar algumas questões importantes. E uma delas tem a ver com a conferência do coletivo João Cândido, né? Conferência essa que vai ocorrer lá no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 do mês que vem, que é 19 e 20 de março. Uma conferência importantíssima, né? Quase única, né? Diante uma profunda paralisia do movimento negro nesse sentido, né?
Então, o que vai acontecer nessa conferência? Nós vamos reunir as organizações negras, o Coletivo de Negros João Cândido, todas as organizações negras que queiram participar, para a gente discutir uma proposta e uma política, uma ação prática, né? Um conjunto de ações práticas que coloquem o problema do negro, principalmente nesse ano aqui de 2022, um ano importantíssimo da luta contra o golpe, né? Está colocada aí toda uma ampla mobilização em torno da candidatura Lula, né? E nós já de antemão defendemos essa candidatura, vamos colocar isso na conferência, vamos chamar todo o movimento negro a se somar a essa luta pela candidatura Lula, por um governo da população trabalhadora e da população negra, né? Um governo para essa população, que atenda às reivindicações dessa população, e um governo no qual essa população participe. Então, nós vamos discutir tudo isso daqui, lá na conferência do Coletivo João Cândido, né? É uma iniciativa praticamente inédita, né? Diante nesses vários anos aí, a gente não teve uma conferência, um chamamento, né? Para as organizações negras para discutir um programa, um conjunto de tarefas, né, de reivindicações e de atividades públicas, né, e de propaganda, e nós vamos discutir tudo isso daí lá na nossa conferência, né? Então, se você quer participar dessa ampla mobilização e dessa preparação para essa mobilização, você está convidado a participar da Conferência de Negros do Coletivo João Cândido. Eu vou colocar, inclusive, aqui o link para você se inscrever para a conferência. Você se inscreve aí e os companheiros da organização vão entrar em contato com você, vão te explicar tudinho o que você tem que fazer para essa importante iniciativa. Vou colocar aqui no chat o endereço, né? Só copiar esse endereço aqui para você poder se inscrever e participar da conferência. Bom, o outro ponto aqui importante é o problema do programa que nós vamos discutir nessa conferência. É preciso ter um programa e apresentar esse programa, né? Inclusive, lutar por esse programa junto do movimento por Lula presidente. Essa é a nossa posição já inicial, né? Não se trata de fazer como o pessoal faz aí, né? Que é impor determinadas coisas à candidatura Lula, né? Barganhar aí, falar só te apoio se você aceitar isso ou aquilo. Não se trata disso, né? O que se trata aqui é de você ter um programa e junto desse movimento fundamental, importante, é um movimento que tem que ser feito para derrotar a burguesia, derrotar a direita, a extrema-direita bolsonarista, né? É o meio que a gente tem. E no interior desse movimento, nós vamos apresentar o nosso programa, né? E procurar convencer e pressionar para que essas medidas do próprio movimento negro, da própria população negra, reivindicações que o negro discutiu, né? E aqueles que apoiam a luta do negro discutiram, né? E levantaram, e por meio desse programa, junto do movimento por Lula presidente, a gente vai apresentar esse programa e lutar por esse programa. É disso que se trata, né? Nosso apoio é a candidatura Lula, porque é um meio de mobilizar e lutar contra a direita racista, contra a extrema-direita racista, que no final são eles que oprimem, né? Ou que garantem a opressão do negro. Então tá aí, nós vamos discutir um programa e eu quero convidar todo mundo a discutir esse programa de luta. Inclusive nós temos aí as reuniões do Coletivo de Negros, né? Todos os sábados às 14 horas, você pode participar e deve participar, todo mundo que tem interesse. É uma reunião por videochamada. Nós vamos lá no Facebook, você pode encontrar lá, Coletivo de Negros João Cândido. Nós vamos colocar lá o link para as pessoas poderem participar, né, da reunião do Coletivo de Negros. Ou você pode procurar também lá no Twitter,
ou nas redes sociais em geral. Coletivo de Negros João Cândido, e a gente vai colocar lá. Então, todos os sábados nós fazemos uma reunião, né, para discutir os problemas candentes aí do movimento negro. Só vou destacar algumas coisinhas aqui sobre alguns pontos centrais que nós vamos formular, nós estamos formulando, né? Nós estamos discutindo para apresentar um documento, né? Que primeiro de tudo e antes de tudo, nesse momento aqui, é o apoio do movimento negro à candidatura Lula. Acho que isso aqui é uma questão fundamental, não dá para tangiversar sobre isso nesse momento. É preciso apoiar a candidatura Lula contra a direita e a extrema-direita e os opressores do povo negro. O Caio, Oi. Caio, e só para passar também, né, aqui para o pessoal, é importante, é tão importante essa conferência agora, porque nós já temos aí, né, o pessoal que deve estar assistindo, né, que está assistindo agora ou assistir posteriormente, já tem percebido, né, pela internet ou por outros meios, né, que existe uma grande campanha aí, inclusive de pseudos líderes negros, para abortar a candidatura Lula, para atacar a candidatura Lula, né? Existem vários aí que estão se auto-intitulando líderes de movimentos aí, né? Já chamando o pessoal para poder começar campanhas contra, seja ela agora ou seja no momento que o Lula, se o Lula vir a ganhar a eleição. Então, essa conferência é extremamente importante, né? Assim como ocorreu, né, o ano passado, onde o PCO começou a desenvolver, né, deu início, né, rompeu aquela barreira do fica em casa e deu início às atividades, né, políticas aqui, né, do 1º de maio, né, é muito importante que essa candidatura ela tenha base social real. Né? O que é a base social real? O PT se prontificou a constituir 5.000 comitês de luta Lula presidente. O PCO se comprometeu a constituir 1.000 comitês de luta Lula presidente. Né? Isso é uma base real. Isso aqui não é nada que está hipoteticamente na ideia das pessoas. Na ideia das pessoas, o Lula já é presidente. Né? A grande maioria da população ela apoia o Lula. Nós sabemos disso aí. No entanto, isso tem que se constituir numa base real. Isso tem que se constituir em comitês de luta. Essa conferência ela é extremamente importante porque ela visa, inclusive, alinhar isso a uma grande classe operária, que é a classe operária, que é a população negra. Grande parte da população da classe operária é formada pela população negra brasileira. E através dessa conferência, que é a única, conforme você disse, vai ser demonstrado aí para os outros setores da sociedade que existe uma base real para lutar por essa candidatura. Que essa candidatura ela não está no mundo da ideia ou nos algoritmos da internet controlado por esses monopólios aí do Twitter, YouTube, não. Essa ideia ela está fundamentada numa base real e ela tem sérias tarefas para cumprir. Né? Então, é muito importante, eu só queria pontuar essa questão aqui para você. Não, exatamente, muito bem dito. Essa questão, né? Várias pessoas aí que aparentemente ligadas ao movimento negro ou ao movimento identitário se colocam aí como frontalmente, né? Contra a candidatura Lula, né? Ou de maneira não tão aberta, mas dissimulada, contra a candidatura Lula, que é uma política direitista, né? A gente denunciou muitas dessas personalidades, dessas personagens, muitas delas fabricadas pela burguesia e por setores, inclusive, internacionais, capital internacional, que colocam aí o problema. Teve, por exemplo, o chamado galo de luta, né? Que ele vai colocar as ruas aí para ferver quando o Lula ganhar a eleição. Bom,
Eu não estou vendo as ruas ferverem agora que está o Bolsonaro, né? Eu não sei se ele tem essa capacidade de colocar ninguém na rua, né? Eu acho que não, inclusive, tenho certeza. Mas eu não estou vendo as ruas ferverem agora contra o Bolsonaro. Então, por que essa declaração, né? Nós devemos levantar uma suspeita. Por que ele não coloca, se ele pode, por que ele não faz as ruas ferverem agora? Tem um governo Bolsonaro, da extrema direita, racista. Bolsonaro, sim, você poderia falar isso daí que ele, inclusive, ele não nega, né? Nem liga. Se você chamar ele de racista, ele não liga. Mas ele sempre foi, sempre deu inúmeras declarações. Por que o pessoal que é identitário, né? Por que eles não saem na rua, então, contra o Bolsonaro? Que colocar o problema quando o Lula ganhar, ou colocar o problema que o Lula não vai resolver os problemas do mundo, claro, não vai mesmo. Mas nesse momento aqui, é a luta contra a burguesia e o Lula é importante nessa luta. Precisa apoiar essa candidatura. Você vai apoiar quem? Vai fazer o quê para lutar contra a burguesia agora? Né? E você não precisa concordar com o programa do Lula. Você pode ter seu próprio programa e lutar por ele. Né? Mas você pode fazer uma frente com a. Pode e deve. Uma frente com todos os setores da esquerda, do movimento operário, do movimento popular, camponês, dos trabalhadores, dos oprimidos, contra a burguesia. E nesse momento essa frente tem que ser liderada pela pessoa que é a principal liderança, né, popular no país. Né? A pessoa quer impor a ela mesma como liderança, não é possível fazer isso aí, né? Então tá aí, correto, né? Esse problema tem que ser debatido também, esse problema na conferência, porque a burguesia, como já foi dito, né? A burguesia tem muitos meios. Então ela age de muitas maneiras, né? Inclusive financiando gente aí, colocando gente no interior da esquerda, né? E outras coisas que a burguesia faz, e está comprovado que ela faz mesmo. Bom, e para a gente já está adentrando aqui no nosso horário, mas só destacar mais algumas coisinhas sobre o programa que a gente vai discutir, que a gente está trabalhando, né? Esse programa, que é baseado no programa que foi discutido na conferência do Bloco Vermelho, que aconteceu no ano passado, a conferência do Bloco Vermelho, o bloco de luta das mobilizações, né? O bloco mais combativo das mobilizações que aconteceram no ano passado, e que esse pessoal aí que quer pôr a rua para ferver contra o Lula foi lá e destruiu, né, a mobilização, enterrou a mobilização, quando eles queriam colocar, inclusive, queriam e colocaram, né, a direita junto dos atos. Então, nós fizemos uma conferência do Bloco Vermelho, desses setores, e nessa conferência foi debatido um programa de luta geral e que também incluía, né, várias propostas específicas para diversos setores, entre eles a população negra. Teve um debate, uma discussão, né, um grupo de trabalho para debater essas coisas. Nós vamos pegar esse programa, né, e vamos ampliar, melhorar, né, se for o caso, e rediscutir algumas questões e procurar, né, ampliar as reivindicações e debater com os companheiros tudo isso aí. Só destacando mais algumas coisinhas que vai constar nesse programa e que a gente está formulando evidentemente, a dissolução do aparato repressivo estatal, principalmente a polícia militar, né, e uma proposta, né, de substituição desse aparato. A questão da redução da jornada de trabalho é muito importante. Isso daqui é uma pauta do movimento negro, é do movimento operário, mas do movimento negro também, porque ele atinge diretamente a população negra, que é a maioria dos desempregados, das pessoas que têm trabalhos precários, né? Então, a redução da jornada de trabalho cria mais empregos e, consequentemente, isso daí é uma questão importantíssima para a população negra, a criação de empregos. E outras coisas também, como o salário mínimo vital, né? Porque quem recebe salário mínimo no Brasil é a população negra, quase que todo mundo que recebe até um salário mínimo, né, é a população negra, ou pelo menos a maioria. E também a questão do identitarismo, que tem que ser bem debatido, né, essa política
que é uma política para frear um movimento real de luta do negro. Então, tudo isso daqui nós vamos debater na conferência, é importantíssimo. Então, nós vamos convidar você a participar da conferência João Cândido, que vai acontecer dia 19 e 20 do próximo mês, em março, lá no Rio de Janeiro, provavelmente vai ser lá no Jacarezinho. Então, venha debater conosco, vamos participar dessa conferência, traga suas propostas, o seu ponto de vista, e vamos somar forças, né? Tirar aí uma pauta, um programa e uma pauta de mobilizações para o próximo, para esse ano aqui de 2022, importantíssimo. Bom, eu vou passar aqui. Você quer comentar alguma coisa, companheiro? Não, sim, é só reforçar aqui o convite, né, para a conferência que vai ocorrer lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro permanentemente está numa situação muito complicada, a população negra, né, agora mais ainda, né, sobre a questão da intervenção das favelas lá pela polícia militar. Então é muito importante a participação de todos nessa conferência, né? Essa conferência tende a dar voz para todos da população negra, né? E para esclarecer a respeito da política, do programa a ser desenvolvido. E é uma conferência desenvolvida pela população. Aqui, diferentemente, né, de outro tipo de conferência, apesar que desse estilo aqui não existe, você não vai conseguir encontrar em movimento político nenhum, né? Nem mesmo dentro do próprio movimento negro aí, dos que se dizem movimento negro, não tem uma conferência que abre para a população negra dessa forma, e é um movimento, é uma conferência construída pela população, né? A gente, o Caio colocou o link aí, a gente pede que faça a inscrição, né? E nos ajude a construir isso, que é uma construção da população, sem financiamento empresarial nem. Por quê? Porque a intenção da conferência é realmente dar voz para a população. A intenção não é pacificar em nada, não é calar nenhum tipo de reivindicação, mas sim de que a população tenha voz, né, tenha vez, a população negra e os demais, né, a população operária como um todo, né, conforme o Caio comentou, né, são pautas que atingem diretamente a população negra, mas que tem o seu conteúdo também calcado nas reivindicações da população operária como um todo, né? Então, ratifico aqui o chamado, a convocação, vamos participar e participem dessa conferência que vai ser uma conferência fundamental para a série de atividades políticas que vão ocorrer no país, nesse ano de 2022. É isso daí. Bom, por último, companheiros, já estamos aqui no nosso horário. Eu vi aqui no chat que o tema um dos temas que é o tema do momento, né, que é a Rússia e a crise na Ucrânia. Só vou destacar aqui, rapidamente, os companheiros acompanharem no Diário Causa Operária. Né? O partido tirou uma nota, é o primeiro e o único partido que apoia totalmente a ação da Rússia na Ucrânia. Né? Eu chamo a atenção dos companheiros lerem a matéria, né? A nota oficial do Partido da Causa Operária. Né? Não se trata de uma invasão, simplesmente é um ato de defesa da Rússia na luta contra o imperialismo. Né? O imperialismo mundial está usando aí a população ucraniana como bucha de canhão, como se diz, né? Para a sua política expansionista, né? Contra a Rússia e os países atrasados. Se trata tão somente de uma defesa, né? A Rússia está se defendendo do expansionismo da OTAN, né? Do imperialismo, que é uma ameaça a todos os países do mundo. Então, que se dá aqui é uma luta entre o país atrasado, a Rússia, contra o imperialismo mundial, que usa a Ucrânia, né? Para fazer essa provocação, né? Então a Rússia está se defendendo, nós apoiamos a Rússia. É preciso colocar bem claramente isso daqui, não dá para ficar em cima do muro. No momento em que você tem uma luta intensa entre um país atrasado e o imperialismo mundial, que procura aí
destruir economicamente, né? E, inclusive, o território é uma ameaça ao território da Rússia e de outros países. Então, tá aí, eu vou chamar vocês a lerem a nota oficial do partido, né? É importantíssimo saber disso daí. Não se trata aqui de um ditador, ou tem gente que fala, inclusive, do imperialismo russo, que não existe, é uma coisa absurda, né? A Rússia não é um país imperialista, muito pelo contrário, né? E é um país que está se defendendo do ataque, né, do imperialismo. Embora o Putin, com muita habilidade, né, ele deu uma cartada muito importante no imperialismo, né, que agora colocou ele elevou, né, colocou mais fichas, muitas fichas no jogo, e o imperialismo agora vai ter que ver se vai querer apostar tanta ficha assim, né, ou não. Mas aí, porque aí coloca em risco, inclusive, uma guerra de proporções gigantescas e até incalculáveis, né? Mas tá aí, eu vou chamar todo mundo a ler a nota, importante, né? Para a gente terminar aqui. Eu vou passar para o Alex, se ele quiser comentar esse tema e já se despedindo do público. Não, também só ratifico aí a sua fala em relação a isso, né? É preciso ter um olhar bem clínico a respeito dessa questão, né? E a nota do Partido da Causa Operária, ela foi construída em cima dos pontos e principalmente em cima dos pontos que a mídia imperialista, a mídia golpista, né? Ela dissemina bastante, né? Que foi o que você acabou de comentar, né? O imperialismo, né, imperialismo russo, né, a agressão. Então, essa nota do PCO foi construída em cima desses subtópicos, né, além de outros também, e é muito importante, nesse momento aqui, estar munido de uma análise que tenha como base uma análise marxista, né? Então, que é verdadeiramente a única análise, a análise fundamental nesse momento aqui. Então, ratifico aí e reitero a necessidade da leitura e acompanhar, né, as publicações do PCO, principalmente a nota que foi publicada agora. Então é isso, companheiro. A gente vai se despedindo por aqui. Boa noite aqui para o companheiro Alex. Boa noite aqui também para os companheiros da Boa noite a produção. todos também. E boa noite ao público que acompanhou e que está debatendo aqui no chat. E até a próxima quinta-feira no programa Tição.